O Dustin Dopirak, que é o cara que escreve pro Indiana Pacers, do Indianapolis Star. E ele foi um dos 9 que votou, e ele votou em quem? Pascal Siakam. Então, assim, é um cara de Indianápolis, da mídia de Indianápolis, voltou no Siakam entre aqueles 9 jornalistas do 5x4 para MVP Ou das seja, finais do o que Leste. foi premiado foi a regularidade. Exato. E a importância dos dois jogos, né? Claro que teve 39 no jogo 2 é impactante. Sim, é porque o Haliburton teve um jogo histórico. Triple-double sem turnover. Não, aquilo é inacreditável. 30, 15, 10, aquilo lá absurdo. foi histórico. Histórico. Só que, no jogo seguinte, ele foi muito mal. Exato. O que, E no jogo decisivo, o Siakam foi bem o jogo inteiro. Até. Exato. E o Siakam teve uma regularidade impressionante. É um jogador, a gente falou muito disso, que tem uma capacidade de pontuar de diferentes maneiras, uma versatilidade que tem que ser destacada. Tem que ser destacada. Ainda bateu boca com um jornalista, né? Sim, mas o jornalista que chavecou a Caitlin Clark. Que é mas nesse caso aí do Siakam e do jornalista... Ele foi até bem porque ele falou mal o Siakam, né? O Siakam é aquela coisa... Ele deu uma resposta ruim. Eu estava comentando com alguém lá da equipe, Comigo. esqueci agora. Comigo. Não, com você também, mas ontem em Belo Horizonte eu dei esse exemplo da NBA, que a gente estava, nossa equipe do Amazon Luana Prime, Maluf. com a Luana, também com o Maroc. Rafael Oliveira. A Fernanda Arantes, o André Hernan e tudo mais. Eu estava comentando isso de como, no mundo dos esportes, futebol, NBA, se você tiver com ânsia, fica à vontade também aqui, tá? Porque eu vi que você... Sim, eu não tô 100%. Ah, você ainda não tá, né? Não tô. Que coisa, isso aí é mal olhado, hein? É mesmo? Alguém aí tá com inveja do seu talento e da sua beleza. Muito obrigado. Alguém tá com inveja da sua beleza e tá Não, lançando beleza isso aí. não. Beleza não tem como ter. Tá, sim. Agora... Te desejou? Talento. Qual o Brasil? Daqui a pouco vamos... Já a gente vai atualizar. O que eu tava falando? Você estava falando do Siakam. Então. Da entrevista no esporte, protocolar. Eu tenho que completar outra coisa também antes também. Sim. É assim, eles são treinados para falar a coisa mais óbvia, não ser questionado de nenhuma forma e acabar a entrevista e ponto final e segue essa indústria, né? O Siakam tentou meter o clichê mais tradicional quando uma equipe perde um jogo de série e ponto final, e acabava a entrevista ponto final. Falou, tiveram mais vontade. Como assim? Eu acho que o repórter aí pode ser um mala, como estão falando que é, mas nesse caso, ele fez uma pergunta sensata. Como é possível, num jogo no Garden, uma equipe ter mais vontade que a outra? Isso não pode ser. Exato. Esse clichê não pode ser utilizado. Sim. Então, ele achou que era o clichê que ia salvá-lo e tornar, mais uma vez, uma entrevista enfadonha e sem nenhum sentido, apenas protocolar. Só que ele falou uma coisa que, se você pensar bem, é um absurdo. A derrota veio por outras questões. Pela força de Nova York naquele jogo, trabalho físico, defensivo, jogo de garrafão. São outras questões mais complexas que o atleta não está interessado em colocar isso como um tema a ser debatido numa coletiva. Até porque pode trazer motivação ou dar mais ingredientes para o adversário crescer na série. Exatamente. Você vai exaltar a parte boa do que o cara fez para fazer de novo e ganhar novamente e prorrogar a série. O fato é que Nova York naquele jogo sofreu 94 pontos. E no último jogo que nós fizemos, o Indiana no terceiro quarto já tinha 104 pontos. Sim. Então, assim, é uma posição completamente diferente. Eu lembrei do Haliburton, lembrei porque teve uma época, por isso que eu falei da CBF. Um prêmio da CBF, teve um momento de premiação do goleiro, e o goleiro Bruno... Aquele? O do cachorro? Ele virou meme na época. Ele com a carinha murcha, quando anunciaram, não lembro agora qual goleiro que tinha ganho, ele estava com uma certeza gigantesca de que seria o goleiro do Brasileirão. Sei lá, acho que de 2009. 2009, porque o caso todo foi em 2010, né? E virou meme na época. Haliburton também estava achando que ele ia ganhar. O Haliburton ainda foi pior, que ele apontou para ele. E o MVP... Daí não. Interessante isso. O Leste, ano passado também, o Jaylen Brown foi o MVP, né, de finais de conferência e NBA Finals. Exato. Tendo o Jason Tatum como a estrela principal. Será que é o Siakam, o Jaylen Brown desse ano, na comparação com o Haliburton? Eu até a regularidade do cara que não é a estrela principal, que está sendo exaltada nas premiações de MVP. Eu até brinquei com alguns amigos torcedores de Indiana que entraram em contato comigo e que alguns outros falaram que... Ô, Buga, você não achava que era o Haliburton? Aí eu falei assim, o Haliburton... Você achou também, você achou, né? Sim, eu achei. A temporada inteira. Porque eu achei que a narrativa da NBA ia seguir essa. Vamos trazer pro Haliburton porque foi o cara... Aí
tem sempre vai ter aquela dúvida. Será que é pelo que o cara tá pagando, pelo que o pai fez? Eu acho pouco provável. Porém, existe a possibilidade de, já que ele foi tido como overrated pelos próprios companheiros de profissão, por que será? Não vamos, para dar um gostinho a mais na série, porque todo mundo sabe que o Oklahoma é favorito, sem dúvida. Isso é óbvio. Vamos botar o Haliburton como não para continuar ele com esse estigma de overrated, para ver se ele traz algo diferente para essa série, para quem sabe mais jogos. Então, pode ter sido isso.